As pessoas à sua volta têm lhe dito que há algo de especial em si? Está insatisfeito com o status quo e quer ver uma mudança na sua situação? Imagina um futuro melhor para si? Por que é que clicou neste vídeo? Significa que tem um profundo conhecimento de que está destinado à grandeza. Compreenda que Deus deseja que seja grande. Quando se vê um carro da Rolls-Royce Holdings plc, a nossa mente fica subitamente em êxtase, classe e luxo. É possível perceber que qualquer veículo dessa fábrica é exclusivamente para a elite da sociedade. Não se espera nada menos do que um produto de excelência. O mesmo acontece com quem o grande Deus cria. Deus não cria a mediocridade. Ele criou a terra, e não houve nenhuma tentativa de criar algo semelhante ou necessidade de fazer outra terra. Os mares, as ilhas, o oceano, as colinas e as montanhas admiram a sua majestade. As pessoas viajam e pagam caro sob o disfarce do turismo, mas tudo o que querem ver são as criações de Deus. Ora, o Deus que criou essas naturezas extraordinárias também te criou a ti. A melhor parte é que foste criado à sua imagem. Por outras palavras, tens a capacidade divina de operar e gerar resultados como Deus. Tens a semente da grandeza em ti para fazeres coisas extraordinárias. A Bíblia diz em Daniel 11:32, mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Você não foi redimido para ficar em segundo plano. Veja o que a Bíblia diz sobre Jesus em Marcos 1:28. E logo a sua fama se espalhou por toda a região circunvizinha da Galileia. Podes dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso é verdade. Mas sabes que, quando és salvo, também és filho de Deus e Jesus é teu irmão? Ou seja, tens o gene da grandeza em ti. Portanto, não estás a lutar para ser grande, mas também estás destinado à grandeza. Esta verdade tem primeiro de ser interiorizada em ti. Não se preocupem com o vosso passado. Não se importe onde está agora. Deus tem um pacote de grandeza para si. Jesus nasceu numa manjedoura aos 30 anos. A Bíblia diz que a sua fama se espalhou por todo o lado. As pessoas podem olhar para si com desprezo agora, mas compreenda que tem um destino global. Deus quer usar-te para fazer grandes coisas. David estava sempre na parte de trás do mato. Retornava todas as manhãs com os animais, mas Deus tinha um plano real para ele. Deus também tem um destino real para si. No entanto, é melhor não confundir ambição egoísta com grandeza. A verdadeira grandeza não tem a ver com quanto se ganha, com o carro que se conduz, com o número de seguidores que se tem nas redes sociais ou com a fama que se tem. Trata-se de fazer uma diferença positiva na vida dos outros. Significa que tem uma paixão ardente por fazer coisas notáveis que o beneficiarão a si e às pessoas à sua volta. Veja este vídeo até o fim para confirmar os 9 sinais de que Deus o destinou à grandeza. Número 1. És diferente. Um sinal de que está destinado à grandeza é o facto de ser diferente. A forma como pensa, a forma como fala, os seus maneirismos e a forma como faz as coisas fazem com que se destaque da multidão. Pode ter dificuldade em misturar-se com a multidão e não se encaixar numa determinada caixa. Pode ver-se a si próprio como estranho ou peculiar, mas isso significa que tem algo de único e especial. É por isso que nunca se deve comparar com outras pessoas. O facto de alguém ser melhor a fazer algo não significa que seja mais importante do que você. Não estejas tão ocupado a desejar ter o tipo de vida deles que te esqueças que tens a tua própria vida para viver. Pode sentir inveja de outra pessoa por não ter encontrado a sua vocação específica. É por isso que precisa de se avaliar a si próprio. Quais são as coisas que o atraem? Quais são as coisas que não se cansa de fazer? Quais são os seus pontos fortes e fracos e como pode melhorá-los? Por exemplo, pode ser muito bom a matemática, ter um olho para a moda e saber como combinar roupas e cores para criar um conjunto único. Pode ter uma boa memória ou ser bom num desporto sem treino oficial. Pode ser uma pessoa franca e boa a relacionar-se com as pessoas. Ou pode ser uma pessoa introvertida que se sente bem a organizar as coisas nos bastidores.
Muitas pessoas podem ser capazes de fazer as coisas que você faz, mas não o podem fazer como você. Tem um toque único que traz consigo. Ninguém pode ser você. Por isso não tente mudar-se para se tornar igual a qualquer outra pessoa. Permita-se expressar quem Deus o chamou para ser. Paulo não foi o único apóstolo, mas as suas epístolas à igreja foram notáveis porque ele maximizou a sua formação acadêmica e as suas capacidades de escrita, fazendo uma enorme diferença. Sabia que até a sua aparência física e o seu tipo de corpo fazem parte da sua singularidade? Pare de desejar ser mais alto, mais baixo, mais magro ou mais curvilíneo. É bonita tal como é. Deus deu-lhe as características exatas de que necessita para cumprir o seu propósito específico. Nada em si foi um erro ou uma reflexão tardia. Ele conhecia-te antes mesmo de nasceres. Jeremias 1:5 diz: Antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes de nasceres, eu te separei. Designei-te como profeta para as nações. Há uma história de uma rapariga que nasceu com olhos castanhos numa família em que a maioria tinha olhos azuis ou verdes. À medida que foi crescendo, não se sentia bonita e sentia-se sempre deslocada. Ela queria mudar a sua aparência para que as pessoas gostassem dela. No entanto, quando cresceu na sua caminhada com Deus, começou a sentir-se mais segura na sua identidade em Cristo. Começou a sentir-se confortável com o fato de ser diferente. Acabou por receber o chamamento para ser missionária na Índia. Quando chegou, percebeu que a maioria da população tinha olhos castanhos e que era mais fácil adaptar-se às pessoas e à sua cultura. Ela descobriu que, no fim das contas, tudo fazia parte do plano de Deus. Nunca menospreze as coisas que fazem você se destacar. Os atributos físicos ou as aptidões e capacidades inerentes, as coisas que faz sem esforço, certifique-se de que as trabalha e se torna excepcionalmente bom nelas. Essas coisas levá-lo-ão à presença de grandes homens e levá-lo-ão a lugares onde normalmente não teria estado. Veja Esther, por exemplo. Ela parecia uma rapariga normal. Era apenas uma órfã que foi levada para o cativeiro. No entanto, a sua beleza e caráter tornaram-na qualificada para se tornar rainha. Obteve o favor do rei e acabou por salvar o seu povo de ser aniquilado. Sansão tinha uma força extraordinária que salvou os israelitas dos filisteus inúmeras vezes. David era hábil a tocar instrumentos e foi recomendado ao rei. Também era hábil a usar uma funda e uma pedra que derrubou Golias. Devolva esse dom e essa habilidade a Deus e veja como ele vai respirar sobre ele. Número 2. Os outros podem ver a sua singularidade. Alguma vez as pessoas vieram dizer-lhe que há algo de especial em si? Já tentou esconder-se ou esquivar-se de algumas tarefas, mas alguém o descobriu na mesma? Quando Jesus nasceu e foi levado ao templo para ser dedicado, Simeão veio testemunhar que ele era de facto o Messias e Salvador do mundo. Lucas 2:28-32 diz: Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Senhor, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo. Porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todas as nações, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo Israel. Quando Jesus cresceu e começou o seu ministério terreno, João Batista reconheceu que ele era aquele para quem tinha estado a preparar o caminho. Até os demônios tremeram e reconheceram que ele era o Filho de Deus. Deus vai sempre plantar testemunhas à volta da sua vida para confirmar a grandeza que Deus depositou dentro de si. Pode até não o reconhecer no início, mas não o conseguirá esconder. É como se houvesse uma marca em ti que faz com que as pessoas vejam o teu potencial. Pode ser bom a cantar, mas não estás a fazer grande coisa. No entanto, é notado e torna-se o líder musical da sua igreja. Ou é subitamente nomeado chefe de equipa no seu local de trabalho, apesar de não se sentir preparado. Pode dar milhares de desculpas para não ser escolhido, mas mesmo assim, escolhem-no. Já se apercebeu que as pessoas continuam a pedir-lhe ajuda numa determinada tarefa porque há algo de especial na forma como a faz? Por vezes, é preciso que outra pessoa nos mostre a nossa grandeza.
Quando o vinho das bodas de Caná acabou, Maria não hesitou em pedir a Jesus que os ajudasse. Sim, era seu filho, mas ela sabia que ele era o Filho de Deus, não uma criança comum. Lembrou-se de todos os sinais que tinha visto e das palavras que tinha recebido sobre ele. Mesmo quando ele não queria fazer isso, ela convenceu-o. Talvez não te tenhas apercebido de que as tuas capacidades são notáveis, mas outras pessoas têm-nas. É por isso que é bom ter à nossa volta pessoas que nos apoiam e que não se deixam intimidar pela nossa grandeza. Elas estão dispostas a vê-lo brilhar e a fazer grandes coisas. Elas vão empurrá-lo para a frente e ajudá-lo a sair da sua concha. Continuarão a dar-te responsabilidades para as quais talvez não te sintas qualificado, mas têm muita fé em ti. Nunca o deixarão contentar-se com menos e avisá-lo-ão quando estiver a ser complacente, mesmo que não o queira ouvir. Inscrevem-no em concursos ou competições, ou até mesmo enviar-lhe-ão oportunidades de emprego e candidaturas a bolsas de estudo. Podem ser os seus pais, mentores, líderes espirituais, professores, irmãos, amigos, cônjuge, chefe, etc. Certifique-se de que aprecia e honra sempre os seus esforços. Não se aborreça com as suas constantes pressões e sondagens. Eles só querem o melhor para si. O diabo pode plantar ofensas no seu coração quando eles o corrigem ou o responsabilizam por algo. Pode sentir-se tentado a distanciar-se e a ir ter com pessoas que só o elogiam e o fazem sentir que já chegou ao fim. Não caia nessa armadilha. Seja humilde e submisso à autoridade de Deus sobre a sua vida. Pode achar que sabe mais do que eles, mas se não se humilhar, não poderá beneficiar da sua riqueza de conhecimentos e experiência. Já está a identificar alguns dos sinais que tem visto? Vamos ao próximo sinal. Número 3. Nunca se contenta com menos. Sente-se frequentemente insatisfeito com a sua situação atual ou com os seus sucessos passados. Acorda todos os dias para fazer melhor e trabalhar em si próprio. Esforça-se mais quando os outros acham que já fizeram o suficiente. Fica acordado a trabalhar ou a estudar enquanto os outros já adormeceram. É um sinal de que Deus o destinou à grandeza. Significa que sabe que a vida é mais do que isso e que há muito potencial inexplorado dentro de si. Sabe que há mais em si do que aparenta. Sabes que pode sempre fazer as coisas muito melhor. Por vezes, pode ser incompreendido pelos membros da sua família ou pelos seus pares. Eles podem achar que está a fazer demasiado ou a exagerar, mas sabe que não se pode comparar a eles porque é muito diferente. Podem interpretá-lo mal e acusá-lo de ser orgulhoso e intimidante. Podem dizer que está a agir como se soubesse mais do que todos os outros, o que pode magoá-lo porque essa nunca foi a sua intenção. No entanto, por muito que tente explicar-se ou explicar a razão das suas ações, eles não vão compreender. Isto pode fazer com que perca alguns amigos e relações porque não estão a pensar ao mesmo nível ou a seguir na mesma direção. Está a crescer muito e a tornar-se uma pessoa completamente diferente. Eles vão notar que mudou e isso é muito correto. A não ser que eles também estejam a crescer, deixarão de ser compatíveis. Já não tem tempo para conversas ou encontros pouco proveitosos e os seus interesses mudaram. Por exemplo, começa a recusar convites para festas ímpias porque prefere ir à igreja ou a seminários de carreira. É difícil juntar-se a eles em mexericos porque está demasiado ocupado a trabalhar para se tornar uma versão melhor de si próprio. Tem cuidado com o que publica na internet. Eles não veem nada de errado em publicar coisas imorais. Eles veem-no como demasiado tenso ou aborrecido sempre que tenta corrigi-los. Mas você sabe que não pode ceder a essas coisas. A palavra de Deus continua a ser o vosso padrão, independentemente do que o mundo diz. Não sabes mentir para encobrir o teu colega, que decidiu não aparecer por razões frágeis. Em vez disso, diz a verdade. Mesmo que isso o coloque em apuros. Já está a fazer planos para o futuro e a trabalhar para realizar os seus sonhos, enquanto eles estão calmos em relação aos deles. Eventualmente, essas relações acabam por morrer naturalmente porque os vossos valores não estão alinhados. Por vezes,
pode sentir-se sozinho e excluído. Poderá sentir que precisa de recuperar muito ou de baixar os seus padrões para que as pessoas gostem de si. Pode sentir-se tentado a fazer cedências, mas aguente-se. No final do dia, verá as recompensas dos seus princípios e disciplina. Acabará por fazer novos amigos que estarão na mesma página que você. Começará a atrair para o seu espaço pessoas fantásticas e outras que estão igualmente a crescer. Essas pessoas até o desafiarão a fazer mais e poderá ser autêntico ao pé delas sem medo de ser julgado. Daniel e os seus amigos foram levados em cativeiro para a Babilônia, tal como os seus pares, mas recusaram-se a fazer concessões. Lembraram-se das leis de Deus e cumpriram-nas, apesar de estarem a quilômetros de distância de casa. Recusaram-se a contaminar-se com a porção de carne do rei e mantiveram a sua integridade. Optaram por comer legumes e água, mas a Bíblia registra que eles eram 10 vezes melhores do que os seus colegas. Noutro momento, quando o rei ameaçou atirá-los à fornalha se não se curvassem perante a imagem que ele tinha feito, eles mantiveram-se firmes, e Deus livrou-os milagrosamente do fogo. Daniel 3, 16, 18, diz: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Majestade, não tentaremos defender-nos. Se o Deus a quem servimos puder salvar-nos da fornalha ardente e do vosso poder, então ele o fará. Mas mesmo que não o faça, Vossa Majestade pode ter a certeza de que não adoraremos o vosso Deus e não nos curvaremos perante a estátua de ouro que erguestes. Pode ter a certeza de que Deus o ajudará a realizar os seus sonhos, mesmo que se recuse a fazer concessões. As pessoas perguntam-se como é que consegue manter-se firme enquanto os outros estão a cair. É o tipo de pessoa que continua a ter a melhor nota, apesar de não copiar num exame, ou que continua a ser financeiramente estável, apesar de se recusar a falsificar números ou a envolver-se em práticas corruptas. A sua disciplina e ética influenciarão indiretamente as pessoas a não permanecerem medíocres à sua volta. A sua vida desafiá-los-á a fazer melhor e a levar a sério o seu destino. Outros crentes serão encorajados a defender a verdade devido à sua integridade. Número 4. Os seus sonhos e visões assustam-no. Tem ideias incríveis que o mantêm acordado à noite? Vê-se a fazer tantas coisas fantásticas e pergunta-se como poderá realizá-las? Imagina coisas que parecem quase impossíveis? Ou coisas que nunca ninguém na sua família conseguiu? É um bom sinal de que Deus o destinou à grandeza. Há um ditado que diz que se os seus sonhos não o assustam, não são suficientemente grandes. Não está a ser demasiado ambicioso. Foi Deus que colocou esses sonhos e desejos no seu coração. Tens a certeza de que é isto que deves fazer com a tua vida. Consegue ver as coisas que Deus tem reservadas para si. As imagens são tão precisas no seu coração que não tem dúvidas. Deus tinha um objetivo para te enviar à terra. Tens de descobrir e cumprir esse objetivo. Nada mais te satisfará. Por isso não te deves contentar com menos. Tens de estar disposto a sair de onde estás para onde Deus quer que estejas. Abraão já era rico. Tinha muitos servos, gado e rebanhos de ovelhas. Não tinha filhos, mas já tinha feito de um dos seus servos o seu herdeiro. No entanto, Deus fez-lhe ver que havia muito mais. Disse-lhe para sair de onde estava e ir para a terra que ele lhe mostraria. Abraão não compreendeu tudo, mas obedeceu. Deu-lhe um filho da promessa e mostrou-lhe como, a partir desse filho, ele se tornaria o pai de muitas nações. E, por fim, o pai da fé. Era muito maior do que aquilo que ele tinha imaginado para si próprio. Por vezes, pode ser necessário sair do lugar onde se encontra atualmente para cumprir o plano de Deus para a sua vida. Isso não significa necessariamente deixar a sua localização geográfica. Pode significar inscrever-se noutro curso superior. Pode significar terminar uma relação porque não se quer contentar com uma pessoa que não é a vontade de Deus para si. Pode significar deixar um emprego bem remunerado para começar aquele negócio que sempre quis fazer. E também pode significar fechar o seu negócio para trabalhar para outra organização. Pode não fazer sentido para as outras pessoas. Podem pensar que é louco ou que está a agir impulsivamente,
mas sabe que nunca se sentirá realizado se não fizer o que Deus quer. Também tem de compreender que é qualificado para qualquer tarefa que Deus tenha colocado nas suas mãos. Não és demasiado pequeno, não és fraco. Os seus defeitos, antecedentes, história familiar, falhas e situação financeira não importam. Deus equipou-o e qualificou-o. Ele fará com que todas as provisões para a viagem estejam disponíveis para si. Moisés era gago, Raabe era uma prostituta, David era um pastor, Jael era uma dona de casa, Pedro era um pescador e Paulo era um perseguidor. Mas Deus usou-os poderosamente. Não precisa de se preocupar com a forma como Deus fará acontecer tudo o que disse. Se ele o disse, certamente acontecerá. Josué 1:9 diz: Não vos tenho ordenado? Sede fortes e corajosos. Não tenhas medo, não desanimes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Pare de esperar que tudo faça sentido. Por vezes, é preciso dar o primeiro passo na fé. Deixar de esperar ter todos os recursos e fundos. Não espere ter toda a experiência e qualificações. Comece com pouco e vá aumentando à medida que avança. Comece com o que tem e a partir de onde está. Se continuar à espera que tudo esteja no lugar antes de começar, pode nunca conseguir fazer nada. Os anos passarão rapidamente e verá que alguém que não é tão qualificado como você estará a fazer as mesmas coisas que você deveria fazer. Levanta-te e persegue esses sonhos. Todas as coisas são possíveis com Deus do seu lado. Certifique-se de que tem uma boa relação com Ele. Se tentar realizar os seus sonhos sem a ajuda de Deus, sem passar tempo na sua presença para obter orientação e direção, ficará esgotado e frustrado. Aquele que lhe deu a missão também lhe pode dar as estratégias para a realizar. Número 5. Está ansioso por resolver problemas. É o tipo de pessoa que se sente desconfortável quando vê as coisas desorganizadas. É rápido a reparar em falhas que os outros não reparam. Gosta de arrumar ou consertar as coisas. Gosta de tornar a vida das pessoas melhor do que quando a conheceu. Detesta a injustiça e a batota. Deseja ver mudanças positivas na sua comunidade? É outro sinal de que Deus o destinou à grandeza. Para si, sentar-se e não fazer nada é um desafio quando as coisas estão desordenadas. Quando as pessoas vêm pedir-lhe ajuda, está ansioso por as ajudar. Fazes tudo o que podes para ajudar as pessoas, mesmo quando é inconveniente. Pode tentar fechar os olhos ao sofrimento das pessoas, se no passado se sentiu menosprezado, mas não consegue. A compaixão brota no seu coração e não consegue resistir à vontade de ajudar. Pode ser visto como uma fraqueza ou como sendo demasiado simpático, mas é uma força. Não significa que não deva ter limites ou que deva deixar que as pessoas o tomem por garantido. Significa apenas que se recusa a deixar que as ações das pessoas apaguem a bondade que tem no seu coração. Quando os outros se queixam de algo, não se junta a eles. Em vez disso, pensa em formas de resolver a situação. Débora não ficou satisfeita quando observou tudo o que estava a acontecer em Israel. Ela sabia que não era o melhor que Deus tinha para eles. Decidiu tomar uma posição e fazer algo a esse respeito. Débora foi a única mulher juíza registrada na Bíblia, mas era muito importante. Até os homens da terra vinham ter com ela para a aconselhar e julgar. Baraque recusou-se a ir para a batalha sem ela, porque ela era uma fonte de força e coragem. Juízes 4:6-7 diz: Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas foram abandonadas. Os viajantes tomaram caminhos sinuosos. As aldeias de Israel não quiseram lutar. Retiveram-se até que eu, Débora, me levantasse. Até que eu me levantasse, uma mãe em Israel. Débora decidiu que o povo não continuaria a ser oprimido sob a sua vigilância. Uma grande mulher de facto. Quando deixamos de culpar os outros pelas coisas que correm mal na nossa vida e começamos a assumir a responsabilidade, estamos definitivamente no caminho certo. Decide trabalhar sobre si própria e corrigir-se quando necessário. Tem um raciocínio rápido e pensa muitas vezes fora da caixa. Pode não fazer as coisas da forma convencional, mas consegue fazê-las. É uma pessoa muito criativa. No início, pode sentir-se sobrecarregado com a situação,
mas quando se senta para processar as coisas, começa a ver que há uma saída. As pessoas gostam de estar ao seu lado porque é otimista em relação à vida em geral. Quando Golias ameaçava os israelitas e blasfemava contra Deus, todos os homens do exército tinham medo. Ninguém queria enfrentar o gigante e acabar por perder a vida. No entanto, quando David soube do sucedido, viu a possibilidade de derrotar o adversário. Começou a fazer perguntas e a inquirir. David acreditou em Deus e tomou as medidas necessárias. Talvez tivesse tanto medo como os outros homens, mas agiu apesar dos seus sentimentos. Não podia suportar que o nome de Deus fosse ridicularizado ou que o seu povo fosse feito refém. Da mesma forma, é destemido ao enfrentar os gigantes no caminho para o seu sucesso. Quando os outros começam a acobardar-se, é o único que normalmente pega o touro pelos cornos. Não tem necessariamente todas as respostas, mas está sempre disposto a tentar. Sabe que é melhor tentar e falhar do que deixar passar a oportunidade de fazer uma diferença positiva. No entanto, deve sempre pedir a sabedoria de Deus para o guiar. Certifique-se de que não está a fazer as coisas apenas com conhecimento de causa, mas com inspiração divina. Deixe que Deus o ajude a trazer soluções divinas para o seu mundo. Está a ver-se através do espelho destes sinais? Continue a ver enquanto examinamos mais sinais. Número 6. Tem um espírito resiliente. O seu espírito resiliente é o sexto sinal de que Deus o destinou à grandeza. Pode ter enfrentado muitas batalhas e tempestades na sua vida, e receio dizer-lhe que ainda há mais para vir. Pode parecer que nunca nada lhe chegou rapidamente. Leva sempre tempo. Tiveste sempre de lutar por isso. Há sempre uma luta, uma oposição ou uma limitação. Talvez não tenhas vindo de um meio rico, o que te fez perder oportunidades. Isso fez com que as pessoas o discriminassem, mas você continua a erguer-se e a provar o seu valor apesar de tudo. Pode ter falhado várias vezes, mas ao contrário de outros, recusa-se a desistir. Por mais vezes que seja derrubado, levanta-se de novo. Não vê o fracasso como um revés. Em vez disso, aprende com os seus erros e encontra uma forma melhor de fazer as coisas. Em vez de ceder à pressão que enfrenta, permite-se ser esticado e alargar as suas capacidades. Tomemos José, por exemplo. Os seus irmãos venderam-no como escravo porque tinham ciúmes dele. Imagine a sua família contra si, mas ele não permitiu que isso o dominasse. Levantou-se e foi dirigente ao serviço de Potifar. Tudo estava a correr bem, até que recusou os avanços da mulher de Potifar e foi atirado para a prisão por um crime que não cometeu. Podia ter ficado frustrado, mas mesmo assim prosperou na prisão. Até se preocupava com os outros e tentava ajudá-los à sua maneira. Finalmente, foi elevado da prisão para o palácio. Da mesma forma, pode ter passado por vários desafios na sua vida. Parece que há uma montanha que tem de ultrapassar em cada nova fase da sua vida. No entanto, continua a emergir cada vez mais forte. Sabe que não pode dar-se ao luxo de desistir porque há muitas pessoas que olham para si. Compreende que ninguém o fará por si se não pagar o preço. Continua a insistir, independentemente dos obstáculos que surgem no caminho para o seu sucesso. Sabe que as coisas acabarão por melhorar e que os desafios fazem parte do processo. Miqueias 7:7-8 diz: Mas eu, quanto a mim, vigio na esperança do Senhor, espero em Deus, meu Salvador, o meu Deus me ouvirá. Não te vanglories de mim, meu inimigo. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que eu esteja nas trevas, o Senhor será a minha luz. Se estiveres à beira de desistir, quero lembrar-te que deves manter viva a esperança e aguentar firme. Por mais escura que seja a noite, o dia certamente amanhecerá. Se olharmos para as histórias de muitas pessoas bem-sucedidas e grandiosas hoje em dia, veremos que a maioria não teve uma vida fácil. Passaram por pobreza, bullying, perda, fracasso, rejeição, dúvidas e muito mais. Mas não permitiram que essas coisas os afogassem. O diabo sabe que há grandeza dentro de si, por isso tenta atacá-lo de todas as formas possíveis. Ele tentou matar Moisés,
incitando o faraó a matar todos os recém-nascidos do sexo masculino dos israelitas. Também tentou matar Jesus quando nasceu, incitando Herodes a matar todas as crianças do sexo masculino com 2 anos ou menos. Sentiu-se ameaçado por eles e quis dominá-los, mas Deus libertou-os da sua mão. O diabo sabe que tem muito a perder se te levantares. Ele sabe que a tua ascensão vai libertar muitas outras pessoas e, por isso, faz tudo para te desencorajar. Ele quer que desistas para que possas perder tudo o que Deus tem reservado para ti. Ele vai testar a sua determinação e as suas convicções. Tentará atacar a sua família, as suas finanças, os seus estudos, os seus negócios, a sua saúde e tudo o que é importante para si. É por isso que deve estar cheio de orações. Esteja vigilante em todos os momentos. Sempre que receberes palavras de profecia sobre o teu próximo nível, não relaxes e não faças nada. O diabo também estará a fazer o seu melhor para que a palavra de Deus não se cumpra. Se sabe que os seus filhos estão destinados à grandeza, deve cobri-los sempre com orações. Deve ser muito intencional em tudo o que faz. Lembre-se sempre de que tem uma vantagem sobrenatural. O Espírito do Senhor dá-vos poder para fazer todas as coisas. Não é pela vossa força ou poder. Ele livrá-lo-á de todos os esquemas do inimigo. Salmo 34, 19 e 20. O justo pode ter muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Protege todos os seus ossos, e nenhum deles será quebrado. Recuse-se a ser distraído pelos desafios, mas transforme-os em trampolins para o seu sucesso. Isso fará com que o vosso testemunho seja ainda mais doce no final de tudo. Número 7. Sente-se atraído por pessoas com grandes mentes. A grandeza tem uma maneira de encontrar a sua espécie. É como se a grandeza operasse num nível com o qual apenas as pessoas com uma mentalidade semelhante podem se conectar. As pessoas com características, pensamentos e ambições semelhantes aproximam-se naturalmente umas das outras numa sala cheia de pessoas. Isto deve-se ao facto de a mentalidade de uma grande pessoa não ser a mesma que a de uma pessoa comum. As perspectivas e os objetivos que perseguem são diferentes. Por isso, quando se apercebe que gosta de estar perto de grandes mentes, é sinal de que há mais na sua vida. É importante compreender que a grandeza não se baseia apenas em realizações ou estatuto, mas na sua mentalidade e na recusa de se contentar com a mediocridade. As grandes pessoas são generosas com o seu pensamento. Não operam dentro dos limites de uma mentalidade média. É como se tivessem um impulso interno que as impele a procurar, alcançar e tornar-se mais. É por isso que se encontram frequentemente na companhia de pessoas que os desafiam, inspiram e apoiam para serem tudo o que Deus os chamou a ser. Existem diferentes tipos de pessoas na vida. Algumas sentem satisfação em ter o suficiente para sobreviver: comida, abrigo e confortos básicos. Não sentem necessidade de mais nada. Ficam satisfeitas enquanto as suas necessidades são satisfeitas. Esta visão da vida é diferente para quem tem um sentido mais profundo de objetivo. Nesse caso, alguns procuram um pouco mais de conforto. Não querem apenas as coisas básicas, mas não aspiram necessariamente a mudar o mundo. Querem uma vida confortável e talvez um pouco de prazer. Estão presos ao que é possível e ao que a vida lhes oferece, pelo que não veem necessidade de ir mais longe. Podem ver o sucesso como ter uma bela casa, um bom emprego e uma vida tranquila, mas não estão a alcançar o topo como as grandes pessoas. Finalmente, temos aqueles que não se contentam com a média. Estas pessoas recusam-se a aceitar limitações. Acreditam no impossível e esforçam-se constantemente por atingir novos patamares. Perseguem a excelência não porque queiram elogios, mas porque compreendem que não há limites para o seu potencial. Se pertencer a esta categoria, sentir-se-á naturalmente atraído por outras grandes mentes. As pessoas que partilham a sua fome de sucesso irão sempre captar a sua atenção. Agora, vejamos a mentalidade que atrai a grandeza. Esta mentalidade vê oportunidades quando os outros só veem obstáculos.
Enquanto outros podem permitir que os seus desafios os desencorajem, aqueles com uma mentalidade de grandeza procuram formas de crescer através deles. Veem cada obstáculo como uma oportunidade para se tornarem melhores e mais fortes. Quando olhamos para a vida de grandes pessoas, seja na Bíblia ou nos dias de hoje, podemos perguntar-nos como é que elas alcançaram a grandeza apesar da oposição. Veja Neemias, por exemplo. Ele enfrentou vários desafios ao reconstruir os muros de Jerusalém. Os seus inimigos tentaram impedi-lo, e houve muitas ocasiões em que poderia ter desistido. Mas Neemias não desistiu. Ele continuou, confiando que os desafios eram apenas parte do processo. Se tivesse a oportunidade de o conhecer, poderia perguntar: como é que continuaste? Como é que não desistiu apesar do desânimo? A Bíblia mostra-nos que Neemias era um homem de oração. Através da oração, encontrou forças para continuar. No entanto, como todas as grandes pessoas, deve ter tido momentos de dúvida ou de cansaço. Talvez tenha havido dias em que se sentiu fraco ou com vontade de desistir. Um dos traços fundamentais das grandes pessoas é a sua curiosidade. Estão sempre desejosas de aprender, de compreender e de crescer. Quando encontram outras grandes mentes, não se limitam a admirá-las à distância, procuram aprender com elas. Compreendem que a grandeza não é uma conquista única, mas um processo contínuo de aprendizagem e desenvolvimento. As grandes pessoas não andam por aí com orgulho ou arrogância, pensando que sabem tudo. Em vez disso, reconhecem que há sempre mais para aprender e melhorar. Esta humildade para aprender é o que as distingue. Se estiver sempre ansioso por obter conhecimentos daqueles que alcançaram a grandeza, é um sinal de que está no caminho certo. Quando ouve falar de uma conferência ou de um evento onde estará presente um grande orador, sente-se profundamente entusiasmado e antecipa o que ele tem para dizer. Cada oportunidade de aprender é uma hipótese de crescer e de se aproximar da sua grandeza. As grandes pessoas não se limitam a fingir que estão interessadas em aprender. Elas estão mesmo. Não se deslocam de uma conferência para outra para se sentirem entre elas. Em vez disso, vão com uma mente curiosa para saber mais. Compreendem que há sempre mais para aprender, independentemente do caminho que já percorreram. Outra mentalidade que têm é o facto de valorizarem o poder da ligação, porque compreendem o significado das relações. As grandes pessoas sabem que ninguém pode alcançar a grandeza sozinho. Por isso investem tempo e esforço na construção de amizades e parcerias significativas. Embora possam formar laços com pessoas altamente influentes, não menosprezam ninguém. Em vez disso, honram e respeitam toda a gente, sabendo que qualquer um se pode juntar à sua jornada para o sucesso. Podemos ver esta verdade na vida de José, na Bíblia. Apesar de ter sido traído e vendido como escravo, José tratou os outros com respeito e bondade onde quer que se encontrasse. Na prisão, interpretou os sonhos do copeiro do faraó, que mais tarde se tornou a ligação que o levou perante o faraó. Essa relação e o tempo de Deus transformaram José de prisioneiro em governante no Egito. Por outro lado, uma pessoa normal pode isolar-se, acreditando que não se enquadra ou que não tem muito para oferecer. Esta mentalidade leva-a muitas vezes a contentar-se com meras amizades, apenas ter alguém para rir ou com quem criar laços. Embora essas amizades possam ser reconfortantes, podem não levar a pessoa a atingir os seus objetivos. Reserve um momento para avaliar a sua mentalidade. Se se vê com uma mentalidade média, não se preocupe. Pode confiar em Deus para o ajudar a crescer e a evoluir para a grande pessoa que Ele quer que seja. Se já tem uma grande mentalidade, mantenha-se coerente e faça o que faz. No momento perfeito de Deus, vai encontrar-se sentado à mesa com reis, cumprindo o seu propósito divino. Antes de mergulhar no 8º sinal, reserve um momento para gostar deste vídeo, compartilhá-lo com outras pessoas e clicar no botão de inscrição para evitar perder mais conteúdo inspirador. Agora, vamos continuar. Número 8. Gosta de ajudar os outros. Na parábola do bom samaritano, Jesus contou a história de um homem que foi atacado por ladrões enquanto viajava. Foi deixado na berma da estrada, espancado,
e quase morto. O sacerdote foi a primeira pessoa a passar, mas ignorou o homem e prosseguiu. A segunda pessoa, um levita, também viu o homem, mas não quis ajudar. Finalmente, um samaritano aproximou-se. Viu o homem necessitado e parou para o ajudar. Fez-lhe uma ligadura nas feridas, levou-o para uma estalagem e certificou-se de que ele estava bem. Embora Jesus tenha usado esta história para ensinar quem é o próximo e como devemos tratar os outros, ela também revela algo sobre a natureza das pessoas. Infelizmente, os seres humanos podem ser muito egoístas. Muitas vezes, as pessoas concentram-se nas suas vidas e nos seus problemas, e quando pensam em ajudar os outros, podem estar a pensar no que podem ganhar em troca. Mas o que realmente leva alguém à grandeza é a capacidade de olhar para além das suas necessidades e ver as necessidades dos outros. Trata-se de pensar menos em o que é que eu posso ganhar com isto, e mais em como é que eu posso fazer a diferença. Ao longo da sua vida na Terra, Jesus demonstrou esta mentalidade. Ele sempre estendeu a mão aos outros, curando os doentes, expulsando demônios e mostrando compaixão pelos necessitados. A Bíblia diz em Mateus 20:28, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele vivia com o coração voltado para os outros, sempre pensando em como poderia ajudar e levar esperança aos que o cercavam. Não era demasiado ocupado ou importante para reparar nos que sofriam, nos que estavam perdidos ou nos que estavam destroçados. E é isso que torna alguém grande. Ter o coração de um servo, o desejo de colocar os outros em primeiro lugar e a vontade de dar de si mesmo, mesmo quando não é conveniente. Se estiveres destinado à grandeza, descobrirás que tens um coração que bate pelos outros. Tal como o bom samaritano, olhará para além de si próprio e estará disposto a fazer sacrifícios em prol dos outros. Poderá sentir-se atraído por pessoas que estão a sofrer, pessoas que os outros podem ignorar. Vê alguém em necessidade e, em vez de se afastar, intervém para ajudar. Seja com uma palavra amável, uma mão amiga ou até mesmo com o seu tempo, faz a diferença na vida dessas pessoas, porque não pode simplesmente olhar para o outro lado. Este coração de serviço é muitas vezes um sinal de uma vocação maior. Pode sentir-se desconfortável com a ideia de pessoas que vivem sem esperança ou sem uma relação com Jesus. Este fardo compele-o a agir, a ir ao encontro delas e a partilhar o amor de Deus de forma tangível. Não se contenta em ver as pessoas perdidas nas suas dificuldades e tem um desejo ardente de as trazer para a luz. O apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos, dedicou toda a sua vida ao serviço. Não viveu para o seu conforto ou para os seus desejos. Paulo viveu para espalhar a mensagem de Jesus Cristo, para ver os perdidos salvos e os quebrantados curados. Ele nem sabia da necessidade de se casar, pois seu ministério o consumia. Grandes pessoas como Paulo acreditam que nada mais importa a não ser cumprir a sua vocação e servir os necessitados. Mas nem todos têm a mesma vocação. Enquanto alguns podem ser chamados a alcançar milhares de pessoas, outros podem servir um grupo mais pequeno. Pode não ter sido chamado para ser o próximo Paulo ou Débora, mas isso não torna a sua vocação menos importante. Pense em Dorcas na Bíblia. Dorcas não era tão conhecida como outras grandes mulheres da Bíblia, mas o seu impacto foi inegável. Ela usou a sua vida para servir os outros, especialmente as viúvas. Quando ela faleceu, as pessoas da comunidade ficaram tão devastadas que não podiam simplesmente deixá-la partir. Dorcas pode não ter tido um grande número de seguidores como outras pessoas, mas o seu ministério não foi menos significativo. A lição aqui é que a grandeza nem sempre tem o mesmo aspecto. Pode não ser chamado para estar à frente de grandes multidões, mas pode ter um impacto significativo ao servir os que o rodeiam. Não se trata de fama ou reconhecimento. Trata-se de servir com um coração cheio de amor e compaixão, independentemente do tamanho da sua plataforma. Quando começar a notar um desejo de ajudar os outros, preste atenção. Pode ser um sinal de que está a caminhar no seu objetivo. As pessoas que estão destinadas à grandeza são aquelas que mudam vidas sem procurar atenção ou elogios. Não se trata do que podem obter,
mas do que podem dar. Pode perguntar-se como pode fazer a diferença, especialmente quando o mundo é tão grande e as suas contribuições parecem pequenas. Mas lembre-se, o seu papel no plano de Deus é único, e Deus vê o seu coração. Onde quer que sinta que Deus o chama a servir, seja em grande ou em pequena escala, vá lá e brilhe. Faça-o com todo o seu coração, não para o louvor dos homens, mas para a glória de Deus. Número 9. Você tem um profundo conhecimento dentro de si, apoiado por palavras proféticas. Deus é luz, e um dos seus maiores desejos é garantir que não esteja às escuras quanto ao seu objetivo. Ele não esconde os seus planos para si. Dá-lhe constantemente pequenos sinais e confirmações para o lembrar que está destinado a ser grande. Como seu filho, sentirá um conhecimento profundo e interior ao percorrer o caminho que ele traçou para si. No passado, Deus falava frequentemente através de profetas, mas hoje, ele fala através do seu Filho, Jesus. E embora possa procurar respostas através de outros, a melhor maneira de ouvir verdadeiramente Deus é olhar para dentro de si. Quando Deus colocou a grandeza no seu coração, saberá que foi feito para mais e destinado a algo maior. Tomemos como exemplo a história de José. Desde muito jovem, Deus deu-lhe um sonho da sua futura grandeza. Apesar dos desafios e traições que enfrentou, José nunca esqueceu esse sonho. Não permitiu que a dor das circunstâncias ou a tentação de fazer concessões o distraíssem do seu objetivo. Esta convicção interior manteve-o firme. Foi este conhecimento profundo que o fez rejeitar os avanços da mulher do seu senhor, sabendo que comprometer-se por um momento de prazer iria impedir o grande futuro que Deus tinha planeado para ele. As grandes pessoas têm uma noção de quem são. Podem enfrentar tentações, distrações e desafios como qualquer outra pessoa, mas compreendem o peso da sua vocação. Há coisas que não podem fazer porque sabem que a sua consagração é importante. A unção nas suas vidas é demasiado preciosa para ser desperdiçada em meros prazeres momentâneos. O seu conhecimento interior mantém-nos alinhados com o seu objetivo, mesmo quando o mundo oferece atalhos. Considere a vida de pessoas como Sansão, Jeremias e até mesmo Jesus. O objetivo de Sansão era claro, e ele sabia que havia certos limites que tinha de honrar, como não cortar o cabelo, por causa da grande vocação da sua vida. Jeremias teve um encontro com Deus que revelou o seu plano para a sua vida mesmo antes de ele nascer. E antes de Jesus nascer, as profecias precederam-no, declarando a sua grandeza e o seu objetivo. Desde o momento em que nasceu, até João Batista teve uma palavra profética sobre a sua vida que o guiou na sua jornada. Estes homens e mulheres de propósito tinham convicções claras e profundas sobre as suas vidas, e levaram essas convicções consigo ao longo das suas jornadas. Por isso a pergunta é: o que é que sabe sobre a sua vida? Já dedicou algum tempo a procurar o propósito de Deus para si? Sente uma agitação interior que lhe diz que há algo de extraordinário dentro de si, mas não tem a certeza de como o compreender ou de como caminhar nele. Reserve algum tempo para contactar com Deus. Ele ainda fala com os seus filhos e está pronto a revelar-lhe mais do seu propósito. Como suas ovelhas, pode ouvir a sua voz. Quando Deus o chama para a grandeza, ele certifica-se de que o sabe. No entanto, se tem consciência da grandeza que existe em si, mas permitiu que o medo, a dúvida ou um coração endurecido o impedissem de seguir o chamamento de Deus, é a altura de se arrepender. Não ignore a voz de Deus, nem desperdice a oportunidade que Ele lhe deu. A sua vida é importante para Ele e Ele tem grandes planos para si. Está destinado a ter um impacto no mundo à sua volta e não é tarde demais para cumprir esse objetivo. Lembre-se que não deve devolver os seus dons ou talentos ao céu. Deus quer que os use aqui na terra para fazer a diferença na vida das pessoas à sua volta. Cada dia de atraso é uma oportunidade perdida. Por favor, não espere até ser demasiado tarde para responder ao chamamento da sua vida. O mundo precisa do que traz consigo. Se a sua vida ainda não reflete grandeza apesar dos sinais, da palavra de profecia ou da prova do seu chamamento, anime-se porque o que tem é a semente da grandeza.
Uma pequena semente pode não parecer extraordinária à superfície, mas tem potencial para crescer e ser abundante. É preciso tempo, esforço e cuidado deliberado para que uma semente se torne uma árvore florescente que dá frutos. Uma semente pode parecer vulgar na sua fase de plântula, mas pode produzir centenas ou mais frutos. Foi isto que Deus depositou em si, um potencial de grandeza. Mas nem toda a gente com este potencial acaba por ser grande. Isso acontece porque a grandeza não é automática. Tal como um agricultor cuida das suas colheitas com diligência, é preciso cultivar cuidadosamente esta semente e garantir que ela se alinha com os propósitos de Deus para a sua vida. Só então a semente crescerá e se tornará numa árvore que produzirá frutos que outros poderão apreciar e dos quais beneficiarão. Deve saber que Deus tem uma expectativa para a sua vida. Afinal de contas, se investir numa coisa, só espera receber o retorno desse investimento. É assim que Deus vê a sua vida. A partir de agora, veja a sua vida como uma semente da qual Deus espera um retorno. A história da figueira que não deu fruto mostra a seriedade de dar fruto. Em Marcos 11, 12 e 14, Jesus encontrou uma figueira que parecia saudável, mas não tinha fruto. Apesar de estar fora de época, ele amaldiçoou a árvore pela sua esterilidade. No versículo 14, ele disse à árvore: "Que nunca mais ninguém coma fruto de ti." E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Este versículo exprime o desejo de Deus de que você dê fruto. Deus não se gloria de dons adormecidos e de potenciais inexplorados. Ele depositou em si dons, talentos e capacidades, e espera que dê fruto com eles, não apenas nas épocas convenientes, mas em todos os momentos. Por isso, hoje, tire lições da figueira e assegure-se de que utiliza os seus dons em toda a sua capacidade. Agora, pode perguntar-se o que significa cultivar a semente da grandeza. Aqui estão algumas coisas a ter em conta. Em primeiro lugar, reconhecer a semente que Deus colocou em si. Procure a sua força e as coisas que gosta de fazer. Passe algum tempo a rezar e a refletir, pedindo a Deus que revele o potencial que Ele colocou em si. Depois de o reconhecer, a próxima coisa a fazer é regar essa semente. Adquira conhecimentos, procure orientação e pratique as suas capacidades para as melhorar. Passe tempo na palavra de Deus, permitindo que Ele molde o seu caráter através do seu espírito. Ao regar a semente, assegure-se de que a paciência segue o seu curso perfeito. Permaneça fiel e espere pelo momento perfeito de Deus para revelar o seu fruto à palavra. Amados, saibam que a semente da grandeza não pode crescer isolada do seu Criador. Mantenha-se ligado a Deus através da oração, da adoração e da obediência. O seu alinhamento com Ele assegura que os frutos que produzirá trarão glória ao seu nome e cumprirão os seus propósitos para a sua vida. Lembre-se, uma árvore não come o seu fruto, ela fornece alimento e sombra para os outros. Da mesma forma, o fruto da sua vida destina-se a abençoar e ajudar os que o rodeiam. Os seus dons e capacidades destinam-se a servir os outros e a expandir o reino de Deus. Oremos. Querido Pai, eu te abençoo pelo teu amor abundante sobre mim. Obrigado por investires grandeza em mim. Tu és o Criador de todas as coisas, o autor da minha vida e aquele que me chamou pelo nome. Tu conheces a minha estrutura. Desde o início, tu me projetaste para ser teu enviado aqui na terra. Obrigado por me glorificares com a tua presença e por me distinguires dos outros. Obrigado pelos dons, talentos e oportunidades que me deste. Estou grato. Reconheço que todas as boas e perfeitas dádivas vêm de ti, Pai, e não tomo de ânimo leve o privilégio de andar nos teus planos. Vejo as tuas impressões digitais na minha vida, em cada vitória e em cada lição aprendida ao longo do caminho. Quando o inimigo tenta fazer-me sentir inútil, o Senhor lembra-me que fez de mim um vaso da sua glória e um reflexo do seu propósito. Pai, obrigado por me veres com os olhos do amor e não com os padrões do mundo. Louvo-te pela tua fidelidade e pelos planos que tens para a minha vida. Senhor, por vezes sinto-me pequeno, mas a tua palavra lembra-me que não julgas pelas aparências ou pelos padrões humanos. Tal como escolheste David quando os outros o ignoravam, escolheste-me para algo único. Ajuda-me a confiar no teu plano,
mesmo quando não o compreendo totalmente. Abre-me os olhos para me ver como tu me vês, não pelas minhas fraquezas ou antecedentes, mas pela grandeza que colocaste em mim. Reconheço que, embora veja os sinais de que sou grande, por vezes a impaciência apodera-se de mim. Sei como aqueles com quem comecei já me ultrapassaram, e ainda me pergunto se tu vais conseguir. Há dias em que me encontro em dúvida porque a minha vida não se parece com o que tu prometeste, mas lembro-me que a tua palavra diz que devo manter firme a profissão da minha fé, porque tu, que prometeste, és fiel. Ensina-me a valorizar as estações escondidas, Senhor. Como David, que matou o leão e o urso em segredo, mostra-me como permanecer fiel às pequenas coisas. Ajuda-me a crescer em caráter, força e habilidade, sabendo que estes momentos me preparam para oportunidades mais significativas. Lembra-me que os meus desafios atuais fazem parte do teu propósito maior para a minha vida. Senhor, impede-me de me comparar com os outros ou de me sentir indigno. Peço-te que me lembres que a grandeza não vem da popularidade, do estatuto ou do passado, mas da tua mão na minha vida. Ajuda-me a concentrar-me no que me chamaste a fazer e a confiar que o teu tempo é perfeito. Pai, devido à minha natureza de ajudar as pessoas, tenho notado que as pessoas tendem a usar-me, e isso torna-se solitário. Mas confio na tua sabedoria para saber como estabelecer limites claros e apoiar-me em ti para obter força. Não quero que as ações das pessoas me impeçam de dar o meu melhor. Também rezo para que tragas as pessoas certas para a minha vida, aquelas que me desafiarão a crescer, me ajudarão a pensar mais alto e a tornar-me a pessoa que me chamaste para ser. Rezo para que eu também possa ser esse tipo de pessoa para os outros, apoiando e encorajando os que me rodeiam. Ajuda-me sempre a ajudar e a encorajar os outros, sabendo que isso faz parte do meu crescimento. Rezo para que também me incutas um coração curioso que procura conhecimento, aprendizagem e crescimento. Senhor, ajuda-me a ser humilde e a reconhecer que há sempre mais para aprender. Não quero ser orgulhoso ou arrogante, pensando que sei tudo. Em vez disso, desejo um coração ansioso por ouvir, aprender e crescer através de cada experiência. Ajuda-me a ver que a grandeza não é um destino, mas sim uma viagem contínua, que requer um desenvolvimento constante e uma vontade de aprender com aqueles que já foram à frente. Senhor, entrego-te a minha impaciência e frustração. Rezo para que me ensines a esperar até o teu momento perfeito. Escolho confiar na tua soberania, sabendo que nunca te atrasas e que quando chegas é na hora certa. Pai, reconheço que as provações fazem parte do caminho para a grandeza. Tal como preparaste José, Moisés e Davi para os seus desafios, confio que cada dificuldade que enfrento me está a preparar para a tarefa mais importante que se avizinha. Rezo para que me ajudes a ver os obstáculos como oportunidades para crescer em fé e resiliência. Fortalece-me para resistir, sabendo que a tua graça me basta. Pai, sei que a grandeza não é algo que eu possa alcançar sozinho. Preciso da tua orientação, sabedoria e força para alcançar o potencial que colocaste em mim. Peço-te que me ajudes a ser coerente na busca da excelência, mesmo quando é complicado. E quando me apetecer desistir, lembra-me que estás sempre a trabalhar nos bastidores, preparando-me para as oportunidades que surgirão no teu tempo perfeito. Senhor, peço também a sabedoria para avaliar a minha mentalidade. Se alguma vez me encontrar a acomodar-me à mediocridade ou a permitir que o medo me retenha, peço a tua ajuda para mudar o meu pensamento. Ajuda-me a acreditar na grandeza que colocaste em mim e a confiar que com a tua ajuda posso superar qualquer coisa. Comprometo-me com o teu propósito, sabendo que todas as coisas são possíveis contigo. Senhor, obrigado pela promessa de que, mesmo que o meu começo seja pequeno, tu tens grandes planos para o meu futuro. Ajuda-me a caminhar na grandeza que preparaste para mim, com humildade e confiança. Senhor, põe em mim um coração de servo como Jesus, que se humilhou para servir os outros. Peço-te, Pai, que me ajudes a usar a grandeza que colocaste dentro de mim para causar impacto nos outros. Peço-te que me ajudes a ver as necessidades dos outros e a responder com compaixão e generosidade. Senhor,
entrego-te todos os meus planos, sonhos e ambições. Toma a minha vida e usa-a para a tua glória. Que o teu propósito se cumpra em mim e que seja feita a tua vontade, não a minha. Confio que os teus planos para mim são bons e não maus, para me dar um futuro e esperança. Estou certo de que estás a trabalhar em todas as coisas para o meu bem. Antes de ires, pensa nestas palavras finais. E se soubesses que Deus criou toda a gente para a grandeza? Sim, Deus criou-o para se destacar da multidão. É por isso que ele lhe chama a sua obra-prima, a sua criação única com um dom e um objetivo especiais. Deus não o obrigou a viver uma vida vulgar ou medíocre. Mas a questão é que, se julgar a si próprio com base no seu passado, ou apenas no que consegue ver fisicamente, pode perder as coisas fantásticas que Deus tem reservadas para si. Por vezes, para reconhecer a grandeza que Deus colocou em si, é necessário ver com os olhos espirituais. Veja Davi, por exemplo. Quando o profeta Samuel veio para ungir um rei, Davi nem sequer foi considerado pelo seu pai, Jessé. Imagine como deve ter sido essa sensação. Deve ter se sentido esquecido e posto de lado. Teria sido fácil para David pensar: talvez eu não seja suficientemente bom. Até Samuel, um profeta de Deus, quase ungiu um dos irmãos mais velhos de David, porque o julgou com base na sua aparência. Mas Deus não vê como as pessoas veem. Deus já tinha escolhido David. À primeira vista, David não tinha grande aspecto. Era o mais novo da sua família, um pastor que cuidava das ovelhas no campo. Com base nos padrões humanos, não parecia qualificado. Mas embora David se sentisse pequeno, Deus estava secretamente a moldá-lo para a grandeza. David matava leões e ursos sem que ninguém estivesse a ver. Não havia multidões, nem aplausos, nem reconhecimento. Mas essa vitória privada estava a prepará-lo para uma vitória pública. Quando chegou à altura de David enfrentar Golias, não hesitou. Por quê? Porque no lugar secreto, Deus já tinha provado a sua fidelidade para com ele. Deveria aprender com a história de David. A grandeza não tem a ver com o seu passado, posição ou popularidade. Tem a ver com a mão de Deus na sua vida. As pessoas podem medir a grandeza com base em coisas externas, mas os padrões de Deus são diferentes. As suas características físicas, a sua posição na família ou o seu estatuto na vida não determinam o seu destino. É o dedo de Deus na sua vida que o distingue. Por isso, não se precipite a excluir-se só por causa do que consegue ver no aspecto físico. Em vez disso, peça a Deus que abra os seus olhos espirituais. Reze para se ver como Ele o vê, como uma obra-prima criada exclusivamente para a sua glória. Quando Deus abrir os seus olhos, encontrará a coragem para viver a grandeza que Ele colocou em si. Lembre-se de que a oportunidade de ser o centro das atenções chegará um dia. Mas a forma como se prepara nos lugares secretos, quando ninguém está a ver, determinará a forma como se apresentará quando esse momento chegar. David podia enfrentar Golias porque já tinha derrotado o leão e o urso. Não desprezeis os dias dos pequenos começos. Embora o seu começo possa ser pequeno, Deus promete que os seus últimos dias serão cheios de crescimento. Job 8:7. Por isso continue a aprender, a crescer e a confiar em Deus. Deus não está a esconder a sua grandeza. Ele está a prepará-lo, e o mundo verá isso no momento perfeito de Deus. Obrigado por ter visto este vídeo até o fim. Acredito que foi muito abençoado e transformado por este encontro. Se ainda não o fez, por favor subscreva este canal e clique no botão de notificações para receber mais vídeos inspiradores. Além disso, não se esqueça de gostar, comentar e partilhar o vídeo com os seus amigos e entes queridos. Vemo-nos no próximo vídeo.